Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada a todos que nos assistem. Hoje na nossa aula, vamos falar sobre o direito real de propriedade, que está no artigo 1225. Nas últimas aulas nós falamos do direito de posse. Bom, o direito real é um rol taxativo que está descrito no artigo 1225. Então, se nós pegarmos aqui o nosso Código Civil, esse aqui é o nosso direito real, que é o rol taxativo que se tem escrito aqui no Código Civil a respeito dos direitos reais. Os direitos reais, eles não podem ser criados ou modificados a não ser por uma legislação. Então, um rol taxativo que não pode ser modificado. Nós vamos falar nas aulas seguintes sobre o direito da propriedade, direito da superfície, direito das servidões, do usufruto, do uso, direito da habitação, o direito do promitente e comprador do imóvel, as garantias reais, que é o direito do penhor, hipoteca e anticrédito, também a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso e o direito de laje, que foi o último dos direitos consagrados aí no nosso Código Civil. Bom, então vamos lá para nós iniciarmos uma ideia do nosso estudo hoje com vocês a respeito dos direitos reais. É uma aquisição de direitos reais sobre bem imóvel, tá? Então aqui a gente tem a aquisição dos direitos reais sobre bem imóveis e também sobre bem móveis, tá? Então o direito dos bens imóveis dá-se por registro. Então enquanto eu não registrar, que é um registro no cartório de registro de imóvel, e esse cartório aqui de registro é um cartório de registro de imóvel da sua comarca, realmente da localização do imóvel, onde o imóvel está localizado, e lá que eu vou registrá-lo. Então, quando eu tenho uma escritura pública, feita em cartórios de notas, eu tenho um contrato de compra e venda, eu tenho um recibo, eu tenho a posse, mas não tenho o registro, eu não tenho a propriedade. Então, quando eu falo de propriedade, eu estou falando que eu tenho registrado no cartório de registro de imóvel da comarca. É o artigo 1227 do nosso Código Civil. Então, vejam bem aqui, olha. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivo só se adquirem com registro no cartório de registro de imóvel. Então, se você não registra, não houve aí a aquisição da propriedade. Então, quando você procura alguém para vender um imóvel, a pessoa não tem o princípio da continuidade cartorária, que ele não pôde dar continuidade no registro, ele então meramente está te vendendo a posse. Então, o que nós aprendemos nas aulas passadas, quem tem a propriedade plena eu posso gozar, eu posso reaver, eu posso usar, que aqui é o de usar, né? O de usar, e eu posso dispor. Então, só pode dispor de uma propriedade aquele que tem a propriedade. Quem não tem a propriedade, ele dispõe da posse. Então, quando eu não tenho todos os requisitos da propriedade, que está elencado no artigo 1228 do Código Civil, eu tenho a posse. Essa posse eu vendo, posse sim, porquanto eu não posso dispor da minha propriedade quando eu não tenho. Então, sempre que eu não tenho os requisitos da propriedade completa, eu tenho a posse, dispor da propriedade, uma vez que eu não tenho essa propriedade. E a aquisição real de direitos sobre a coisas móvel que se dá entre vivos, se dá pela tradição, que é o artigo 1226 do nosso Código Civil. Então vejam bem, olha, ele fala assim: os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por ato entre vivos, só se adquirem por a tradição. O nosso direito quer dizer que, nessa questão, que os bens móveis, eles se dá por tradição, pela entrega do bem. Então, eu tenho um veículo aqui, um bem móvel, que é um veículo. Eu, ao entregá-lo, este veículo, para a pessoa, aí houve a tradição. A responsabilidade
deste bem passa a ser de quem o já levou com alienação, porque houve a compra, a alienação. Agora, quando eu faço todo o trâmite comercial de um veículo, correto? De um veículo e esse... Desculpa pelo espirro, hoje está muito frio, então acabou que a gente constipou um pouco, mas vamos à luta aí. Quando eu faço toda a negociação deste veículo, mas não houve a entrega deste veículo, então quer dizer, não houve a tradição deste veículo, o que eu tenho? Quem é o vendedor ainda tem a responsabilidade deste bem móvel. O comprador ainda não tem a responsabilidade, porque não houve a tradição. Então há uma diferença. Então, digamos assim, eu fiz toda a negociação com o João hoje, aí o carro, o veículo ficou para ser retirado amanhã, então ficou na garagem do vendedor, porquanto quando o comprador veio pela manhã buscá-lo, o veículo havia sido furtado e não existia o veículo. Então, a perda deste veículo é do vendedor, pois ainda não havia a tradição. Então, as questões de bem imóvel se dá por tradição, enquanto as coisas de bem imóvel se dá pelo registro. Então, você só passa a ser dono depois que você registra quando se trata de bem imóvel. E dos bens móveis se dá por tradição. Elas só acontecem depois que você entregou de fato para o comprador. Ele levou, ele teve a tradição, retirou-se das suas mãos. Enquanto não tirou, é toda a responsabilidade do vendedor. Então, bem imóvel se dá por tradição, tá? E para que você tenha uma propriedade plena, você tem que então cumprir o artigo 1228 do Código Civil, que eu posso gozar, que eu posso reaver, que eu posso usar e que eu posso dispor da propriedade. Só posso dispor da propriedade, então de fato eu tenho uma propriedade plena, aonde que eu preenchi os requisitos do artigo 1228. Eu registrei. A natureza jurídica do direito de propriedade caracteriza-se com um absoluto, exclusivo, perpétuo. Então, se você pega o artigo 1231, a nossa questão que eu estou tratando aqui da propriedade é com uso absoluto, exclusivo e também perpétuo para fim. No Brasil, a gente tem a função social da propriedade, isto é, você passa a ter a propriedade, mas ela tem uma função social. Se você não utiliza, você pode vir a perder essa propriedade. Então, no Brasil, se você pega o parágrafo 4º do artigo 1228 do Código Civil, ele vai lavrar para você que, havendo um número de família, então você tem aqui um imóvel em grande extensão, uma extensão relativamente, dessa extensão aqui, tem famílias as famílias vão ocupar aqui por um lapso temporal de 5 anos, sem que você não peça para que elas se retirem. Quando você o retornar, elas podem aqui então pedir o quê? Uma usucapião, que seria uma desapropriação indireta, onde que o proprietário vai receber valores de indenização, mas a perda da propriedade pela função social da propriedade. Então, tenho a função, hoje eu tenho a função social da propriedade. Isso significa que você pode, então, perder a sua propriedade com a indenização indireta, como se fosse uma desapropriação indireta, para fins de acolher um número significante de família. Então, seria só uma família. Seria um número significante, numa extensão territorial maior, um número significante de família, e essas famílias precisam deste imóvel para fins econômicos de sua sobrevivência. Então, se nós retirarmos aqui do 1228, no parágrafo 4º, ele fala assim, o proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, então tem que ser uma área extensa, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos,
de considerável número de pessoas e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Aí vai haver uma indenização para o proprietário, mas vai haver a perda aí da propriedade pela função social da propriedade. Aí vai haver a privacidade da propriedade para atender a função social. E além disso, tem dentro dessa questão de nossa sociedade, da nossa questão de propriedade, né, as limitações que temos quem tem a propriedade. Então, eu posso ter uma propriedade porque eu tenho registro do imóvel, porquanto eu tenho limitações impostas pela lei. Então, eu tenho limitações aqui que são impostas pela lei. Quais são essas limitações? Eu tenho o Estatuto da Cidade, eu tenho um Código Florestal, eu tenho um Código de Mineração, eu tenho as leis de locação, eu tenho o Código Civil, do Direito de Vizinhanças. Então, são limitações que eu preciso respeitar, mesmo eu tendo uma propriedade plena. Eu tenho que ter essas particularidades. Quando o proprietário tem todos os poderes da propriedade, que é o artigo 1228, que a gente poderia ser a título didático, dizer que ele tem o grude, que é a melhor forma de nós memorizarmos, ele tem o grude, que ele pode gozar, que ele pode reaver a propriedade com as ações petitórias e possessórias, ele pode usar e ele pode dispor, que é alienar, vender. Então, se quando o proprietário tem todos os poderes da propriedade, tem se a propriedade plena ou alodial, que a gente vai chamar, sabe? Então, ele tem uma propriedade plena ou então uma propriedade alodial. Ele tem uma propriedade plena, uma propriedade alodial. Quando o proprietário permite restrição nessa propriedade, tipo grava ônus, usufruto, torna-se propriedade limitada. Então, tem dois tipos de propriedade. Eu vou ter uma propriedade que é plena, tá? E uma propriedade que é limitada, que ela é limitada. Então, nós vamos estudar agora duas modalidades, situações que podemos vivenciar. Uma propriedade que eu posso chamá-lo de plena e uma propriedade que eu posso chamá-lo de limitada. Isso significa que eu posso ter dois tipos de propriedades. Mesmo tendo a propriedade plena alodial, eu tenho que respeitar o Código Florestal, o Estatuto da Cidade, Código de Mineração, Lei de Locações, Código Civil do Direito de Vizinhança, porque isso não me atinge essa situação para ter essas limitações e esses espaços. A extensão de uma propriedade, ela tem tanto vertical, da profundidade do imóvel, a propriedade do solo, compreende também a do subsolo. Então, você tem uma propriedade, você tem o solo e o subsolo, porém tem uma certa condição. E do espaço aéreo correspondente até o limite útil do proprietário. Então, eu tenho que para o subsolo até o limite útil dele, e tenho que para o espaço aéreo até o limite dele. Então, a parte que sobrepõe aqui não pertence ao proprietário e a parte que tem aqui embaixo não vai pertencer ao proprietário, perfeito? Não vai pertencê-lo, em razão pertinente, que a gente chama, que temos lá no artigo 1229 do Código Civil, que ele trata para nós o seguinte: a propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo, correspondente em altura e profundidade úteis ao seu exercício. Então, mas que ele precisa exercer a parte aérea e a parte do subsolo, até enquanto ele precisa de aprofundar para fazer uma garagem, um alicerce ou fato dessa natureza. Não podendo do proprietário ele opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tem interesse o legítimo de impedi-los. Então, imagine você proprietário. Um dos exemplos que a gente tem que você não será indenizado, mesmo sendo proprietário, tendo a propriedade plena, por exemplo, quando você está na zona urbana e é construído o metrô, subsolo. Então, não há indenização, porque ele vai estar abaixo do que você necessita. Então, não será indenizado. Então, outro exemplo, por exemplo, na questão aérea,
No Rio de Janeiro, não foi construído aqui ali entre os dois pães de açúcar, o bondinho, os prédios que ficavam aqui embaixo, não houve indenização porque estava acima da área que é de utilidade do proprietário. Então, essa subsolo e essa parte aérea não há indenização, conforme assim tem o nosso Código Civil, no artigo 1229. Ele é categórico e nos dizer sobre essa posição. As limitações da propriedade sobre a coisa móvel, exercício vertical, altura e a sua profundidade. Então, por exemplo, um avião sobrevoa sua propriedade, construção de linha de metrô, construção de túnel, não haverá indenização por estar aí utilizando as questões do subsolo e da parte aérea. Também a propriedade do solo, os potenciais que a gente tem de energia hidráulica, monumentos arqueológicos, jazidas, minas, demais recursos minerais, conforme o artigo 230 e conforme a Constituição da nossa República, do artigo 166, pertence à União. Então, se eu tenho ali também o subsolo, propriedade que tem energia hidráulica, monumentos arqueológicos, jazidas, minas, aí o próprio artigo 1230 ele fala sobre questões que isso pertence à União. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais. Os potenciais de energia hidráulica e os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Aí, tange lá no artigo 176 da nossa Constituição Federal, que nos traz essa prerrogativa de que aí pertence à União, não pertence a quem é o proprietário. Perfeito? Então, nós estávamos já dizendo assim que o direito, então, aí agora nós temos uma ideia sobre o direito real do artigo 1225, então, o rol taxativo, que a gente tem estudado. Então, somente aquele contrato, não há transferência de domínio. Se você pega o artigo 481, o artigo 481 do artigo 481 do nosso Código Civil, vai dizer que somente o contrato ele não há transferência de domínio. Domínio é quando eu tenho o registro, tá? É aí que eu só tenho propriedade quando eu registro. Aí eu tenho a propriedade, tá? Fora isso, eu não tenho a propriedade. Então, a propriedade vem do registro, que é o bem imóvel, ele vem do registro. A obrigatoriedade do registro. Agora, enquanto a coisa móvel se dá pela tradição, como eu disse para vocês, do artigo 1226 do Código Civil, e a coisa imóvel se dá pelo registro, que é o artigo 1227. Então, bem móvel se dá por tradição. Tradição é entrega do bem. O bem deverá ser entregue. Se não entregou, ainda é responsabilidade do vendedor. E o artigo 200 fala que é do bem imóvel, que este aqui se dá por registro. Então, assim, eu só sou dono se for bem imóvel quando há entrega, e há a tradição, a entrega do bem. E eu só sou dono, sou proprietário do bem imóvel quando de fato eu tenho registro. Então, o registro ele se torna uma das funções assim, muito importante para o nosso dia a dia, dentro dessa condição de sobrevivência aí do nosso direito civil. Então, imagine, primeiro, quando você compra uma propriedade, então tem aqui um apartamento. Então, vamos fazer um prédiozinho aqui, ó, para você sentir aqui um apartamento. Da reta aqui, ó, olha o apartamento que nós temos, olha aqui, ó, aí eu tenho um apartamento. Este aqui é um apartamento, é o apartamento 1302, certo? Aí o proprietário quer vender este apartamento. O comprador, então a primeira coisa que o comprador tem que procurar, aí se o vendedor ele quer vender, o proprietário quer vender, então nós vamos fazer primeiro aqui, ó, um contrato de compra e venda do imóvel. Esse contrato ali vai ter uma cláusula de arras, quer dizer, de sinal. Então, se esse apartamento 1302 aqui, ele vale R$500 mil, aí ele pede de arras, que é um sinal, 50 mil.
e que, se o negócio não for concluído, alguém vai perder esses 50 mil. Se não for concluído pelo comprador, o vendedor vai ter 50 mil. Agora, se não for pelo o vendedor, ele vai pagar ali, devolver o valor e ter algumas correções. Posteriormente, essa arras que eu dei de sinal, o comprador ele verifica as questões de certidões, questões judicialmente, se tem algumas restrições, algumas questões dentro desta propriedade que possa não torná-la plena, não vai torná-la essa propriedade aqui plena, uma sociedade alodial. Então ele vai até o registro e retira-se a cópia do registro de inteiro teor para que ele possa ter aí o conhecimento desta propriedade, se essa propriedade não tem alguma restrição, se ela não tem alguma questão que possa restringi-la, que lá está averbado. O que não está averbado não tem efeito erga omnes, teria efeito aí entre pessoas que fizeram a questão, tendo as certidões toda negativa, o comprador comprou de boa fé. Ele não vai poder ser prejudicado posteriormente. Então, o segundo passo, depois que eu tenho todas essas documentações em mão, que eu verifiquei certidões negativas de todas as espécies, federal, estadual, municipal, mais questões também cartorárias, registro, protestos e outros fatos, eu vou ao cartório de nota fazer uma escritura pública. Uma escritura pública. Agora, dessa escritura pública aqui pode haver o pagamento nessa escritura pública, perfeito? No ato, a conclusão de todo o pagamento, o próprio contrato pode narrar que todo o pagamento será feito posteriormente no cartório de registro. Mas nada impede de que o contrato conste que pague na escritura pública o final e como será pago também, né? Em razão que quando eu faço a escritura, o próprio cartório de nota também incumbiu-se dali ter uma condição de verificação se a propriedade é plena, alodial, ou se ela tem alguma restrição. E o terceiro passo, eu vou ao cartório de registro de imóvel. Aí é no cartório da comarca onde se encontra o imóvel. Esse cartório de escritura pública, esse pode ser em qualquer cartório que conste dentro do território brasileiro. A opção é sua, a opção da escritura de ser feita é plena aí da pessoa que está adquirindo ou que está vendendo, escolher o seu cartório de notas para fazer a escritura pública. Agora, lá do outro, quando eu trato do registro, tem que ser somente no cartório de registro do imóvel da minha comarca. Aí eu não tenho essa opção. Eu tenho aqui o registro. Se eu sair daqui com o registro, eu não tenho uma matrícula que dá sequência. Eu tenho registro, eu sou proprietário deste apartamento que foi ali alienado, que foi vendido. Aí tem a propriedade. Isso se dá através do registro 1227 do Código Civil. E quando se trata de bem imóvel que não tem registro, se dá por tradição. É depois que eu entrego o veículo, a televisão, um carrinho de pipoca, enfim, as questões que fazem com que eu tenha esse bem imóvel. Muito bem. Aí da propriedade, que nós já debatemos aqui, que é o artigo 1228, a propriedade plena, ou então alodial, é constitutivo de todos os elementos que a gente tem do artigo 1228, tá? Do artigo 1228 do Código Civil. E nós já estamos aqui agora bem memorizados e a gente, para fins didáticos, a gente usa uma palavrinha-chave que chama grude. Gozar, reaver, usar e dispor. Tá certo? E quando eu tenho uma propriedade limitada, uma propriedade restrita, então eu tenho uma propriedade limitada, uma propriedade restrita, aí eu tenho aí, não reúne todos os elementos, ele não reúne todos os elementos da propriedade, perfeito? Então, se eu for um nu proprietário, nesse momento, se eu for simplesmente um nu proprietário, eu posso reaver, perfeito, e eu posso dispor. Mas, e quem pode? O usufrutuário
ele vai poder gozar, que é dali tirar lucros e dividendos, e ele que vai poder usar. Então, quer dizer, se eu tenho uma propriedade onde tem o direito do usufrutuário, eu não sou o proprietário, eu sou o nuproprietário. Esse nuproprietário tem direito de reaver e de dispor. Aí você me pergunta, mas como que ele vai dispor se tem usufrutuário? Quem vai adquirir sabe das restrições que tem aquela propriedade. Eu vou comprar, porém eu sei que para que eu comprei, para que eu possa gozar e usar, somente pós o usufrutuário vir a óbito ou renunciar do seu direito de usufruto. Aí eu posso gozar e usar. Eu posso comprar, torno-me o proprietário e vou aguardar com ansiedade, que lhe é peculiar, para que eu possa ali gozar e usar. Gozar é dali tirar renda, tirar frutos, tirar dividendos. E usar é, de fato, estar dentro do bem, podendo degustar do prazer de, às vezes, usar uma casa de luxo, um apartamento, outras questões aí dessa natureza. Então, o primeiro elemento que a gente tem da propriedade é exatamente a questão que eu tenho de proceder dos frutos naturais e dos frutos civis que tem aquela propriedade, que é o G, que é a questão aí de eu gozar dela, que eu poderia dizer que é o jus, que é o jus fruent, que eu posso gozar. Daí eu vou direito de perceber os frutos naturais e civis que eu tenho, certo? O R, que é de reaver, seria vindicante, que é o direito de eu vindicar, o direito de eu rever a minha propriedade. São as ações que eu posso revê-lo com as ações petitórias e com as ações possessórias, que nós aprendemos quando eu só tenho uma posse. Mas nada me impede que eu possa usar as ações possessórias quando eu tenho uma propriedade. Nada me impede. Agora, eu tenho as ações petitórias, as ações possessórias. Reivindicar, aí com as ações reivindicatórias. Tá? Então, eu tenho aí essa questão de vindicar, eu posso reivindicar a minha propriedade. O U, que é de usar, né, que você pode usar, seria o entende, que é nada mais do que a questão de que você pode usar, tirar daí seu próprio uso, que seria um dos elementos do nosso artigo 1228, e o D, que é do dispor, que eu vou poder dispor, que é ius abus, isso mesmo, abutender, que eu posso ali, então, transferir a coisa, gravá-lo, aliená-lo, porque eu tenho essa liberdade aí de eu dispor da coisa, que eu posso transferir a coisa, que eu posso gravá-la, quer dizer, dar como garantia para eu tomar empréstimos ou fato desse dano, que eu possa aliená-la, que é de fato vendê-la, perfeito? Então, assim, a propriedade plena, aquela propriedade que eu tenho que é plena, que ela atinge, que ela vai ter aí as condições todas elencadas no artigo 1228, que é nada mais do que eu posso dali tirar frutos, que eu posso reaver, que eu posso usar, que eu posso vender, dispor, alienar, que eu posso gravá-las. Essa propriedade é um caráter exclusivo, é um caráter perpétuo. Você fica com a propriedade quanto tempo você quer, quanto tempo você precisa. Não tem ninguém que dura enquanto o dono querer. Quando o dono quer que ela dure, vai querer a propriedade. Enquanto a propriedade que não é aquela propriedade plena, aquela ressolúvel, tem aí a data para o fim. Então, quer dizer, o direito do usufruto vai até o dia que o usufrutuário falecer ou então renunciar. Então tem a data, a propriedade ressolúvel, aquela que tem restrição,
que não preenche todos os requisitos da propriedade, que é gozar, haver usar, dispor, que a gente tem aí como uma forma de memorização como grude para acadêmicos que estamos aí memorizando a forma do nosso direito civil. Aí, quando eu tenho a propriedade ressolúvel, eu tenho uma data para fim dela, né? Como é retrovendo, fiduciário, há questões aí com cláusulas que vai nos tratar aí desse fim dessa propriedade. Então, a propriedade, quando eu tenho essa propriedade plena, que eu tenho completo todos esses itens, eu tenho ali um direito absoluto dela, perfeito? Então, eu posso considerá-la aqui que eu tenho um direito absoluto sobre essa propriedade, tá? Absoluto sobre essa propriedade, absoluto, que é caráter hominis, é um caráter do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 228, porém é plena até que prove o contrário. Se lá do artigo 1231, ele já fala sobre a propriedade é plena até que te torne prove o contrário. Então, olha, a propriedade presume ser plena e exclusiva até que prove o contrário. Então, se vier algumas restrições, ela não se torna plena absoluta mais, até que se prove o contrário. Que é isso? Eu tinha até ontem, quando foi anulado um testamento. Tinha 10 anos, foi anulado, eu era plena absoluta, porém agora ela já não é mais plena, em razão que foi nulo. O direito exclusivo não pode pertencer a mais de uma pessoa. Não estou dizendo em condomínio. Condomínio pode existir condomínios com mais de uma pessoa, claro, óbvio. Mas falando assim, não existe uma propriedade para mais de uma pessoa que não seja de condômino. Aí ele tem aí a questão da exclusividade, é exclusivo de cada um. Também assim, é um direito perpétuo, que vai durar independente do seu exercício lá ou não. Como se fosse um motor funcionando, constante, até que interrompa. Então ele tem aí um direito perpétuo. Se você não vender, vai passar de geração por geração, e não necessariamente você precisa estar cuidando. É um direito elástico. O que eu poderia dizer aí da propriedade contemporânea, um direito elástico? Ela distendida, ela muda, né? Ou contraída quando o seu exercício. Então, você que quer, se ela quer ser produtiva, não quer, enfim, você que traga aí uma questão complexa, todos têm direito do grude. E fundamental aí, que é o direito da sociedade, ter a sua propriedade. Essa aí eu estou tratando de uma propriedade plena, perfeito? Plena. Agora, se eu tiver uma propriedade limitada, como nós falamos, é porque ela tem restrição. Ela tem restrição. Então, ela tem uma cláusula ressolúvel. Então, quando você encontrar que essa propriedade tem cláusulas ressolúvel, é porque ela não tem que ela não é alodial, ela não é absoluta, ela é ressolúvel, ela tem restrições para com o proprietário. Então, contratos, por exemplo, com cláusulas de retrovenda. Retrovenda é uma propriedade com cláusulas ressolúvel, do artigo 505 do nosso Código Civil, que em 3 anos, quem te alienou, quem o vendeu, pode comprá-lo novamente. Perfeito? Então, assim, aos 3 primeiros anos, é uma propriedade ressolúvel, que você não pode dispor para outro, porque tem direito de preferência até 3 anos quem te vendeu, porque foi feito com a questão de cláusulas de retrovenda. Até esse prazo, o comprador é ressolúvel. Perfeito? Reserva de domínio, por exemplo, reserva de domínio do artigo 521. 521 a 527 do nosso Código Civil. Isso significa bem tanto para bem móvel como para bem móvel, que é a reserva de domínio, reserva para si a propriedade, até que o pagamento integral do bem. Então eu vou vendê-lo, vou alienar para alguém em condições parceladas, mas no meu registro, do registro da pessoa, existirá a reserva de domínio. Enquanto não houver a quitação integral do bem, da propriedade, a regra para si a propriedade não será então plena, será ressolúvel, ela tem a restrição aí para a quitação deste bem. Então, isso é uma propriedade ressolúvel. Perfeito? E além disso, a gente pode dizer ressolúvel é donatário. Se você pega ressolúvel é donatário,
você pode haver a doação. Você pega o artigo 547 do nosso Código Civil, então o doador pode estipular condições, né, que os bens voltem para o seu patrimônio se sobrevier o donatário. Então eu chamo isso de cláusula de reversão. Perfeito? O que é isso, reversão? Então, tem aqui um senhor que doou para este menino aqui. Perfeito? Então, este aqui eu vou chamá-lo, né, de doador, que ele está doando, doador, e este aqui, o donatário, o que está recebendo. Donatário, o que está recebendo. Agora, se sobreviver o donatário, esse doador que sobrevive o donatário, eu posso ter uma cláusula nessa propriedade, que é a cláusula de reversão. Volta para o doador novamente por a cláusula de reversão. Então, a propriedade era ressolúvel pelo artigo 547 do Código Civil. Eu tenho também a ingratidão do donatário. Esse aqui é o donatário, eu vou doar quem doou, para que você possa cuidá-lo. Não havendo este cuidado conforme era para ser, a ingratidão do donatário ou inexecução do encargo que doou para que depois você desse uma condição melhor, a revogação do contrato pelo artigo 555 do Código Civil, porque pela ingratidão do donatário, o donatário ou a inexecução do cargo que ele tem para que possa, para quem doou, queria que ter o cuidado necessário, e o donatário não assume este cargo que ele deveria assumir. Então, nós temos aí essa particularidade. Mas na Escritura vem aqui a parte preciosa, que a gente vai chamá-lo de, literalmente, que vem com cláusulas ressolúveis. Perfeito? Esse eu posso chamá-los assim, de cláusulas ressolúveis. Eu tenho também a propriedade quando a propriedade ela tem a propriedade fiduciária. A propriedade fiduciária. Então, o que é uma propriedade fiduciária? É uma propriedade que, pelos artigos 1361 até o artigo 1368A, essa propriedade é ressolúvel porque a instituição que ali o garantiu, e então o imóvel ficou como garantia fiduciária. Então, imagine-se uma instituição bancária do Banco Sol, o Banco Sol empresta um certo valor para uma certa pessoa, e essa pessoa tem o compromisso de pagar prestações mensais até 30 anos, seu máximo, certo? Então, enquanto ele estiver pagando essas prestações aqui, essa casa, que é a casinha que ele financiou, perfeito? Tem garantia fiduciária. É o bem, é o fiel depositário. Então, enquanto existisse aqui, o que eu posso considerar? Este proprietário aqui, ele tem o direito de o quê? Usar o imóvel, gozar do imóvel. Mas ele não tem direito de dispor, porque ele não tem a propriedade plena ainda. Ele tem uma propriedade onde tem as suas restrições da questão fiduciária. Eu tenho para bem imóvel, tem a lei própria da questão de financiamento, que é a Lei 9.514 de 97. E quando se trata de bem imóvel, tipo veículo, né, tem um decreto, que é o decreto 911 de 69. Isso significa o seguinte: essas instituições, para que revejam os seus imóveis que são garantias fiduciárias, não preciso de passar por uma fase de conhecimento. Já posso requerer em juízo a busca e apreensão do bem para fins do pagamento. Vai haver aí a hipoteca desse bem como garantia, que a gente possa ter. Então, essa questão fiduciária, como uma condição resolutiva do termo resolutivo, ela é uma ação fiduciária, garantia,
que a gente tem no imóvel, sujeito ativo é o fiduciário, que é o que te prestou o valor aí, uma instituição financeira, e o passivo é o fiduciante, aquele que esse aqui então é o fiduciante, né? É o fiduciante, e esse que prestou aqui, que é o Banco Sol, ele é o ativo, é o fiduciário. Esse aqui é o fiduciário, ele que emprestou para você. Isso vai acontecer o seguinte, né? Imagina a seguinte situação: eu sou uma construtora, eu tenho como construir prédio, construir casas, porém eu não tenho quem compra, porque as pessoas não têm poder aquisitivo. Então entra um terceiro, chamado Banco Sol, ou Banco A, Banco B, enfim, qualquer um, que é o fiduciário, que vai emprestar, mas ele falou: qual é a minha garantia? A sua garantia é o próprio imóvel. Se não der certo, você tem ele como garantia. Eu somente sou um intermediário para emprestar para alguém durante um período até extenso, onde aqui eu estou tendo até a questão aí que eu poderia chamá-lo de uma função social para fins de moradia, criou alternativas para fins de moradia, que deverá ser analisado para cada caso, mas o estudo nosso aqui, propriamente dito, ele está dizendo sobre a questão que a gente tem sobre a propriedade que não é plena, não é alodial, ela tem suas restrições. Então, eu tenho uma propriedade que limitada. Eu posso ter uma propriedade limitada também quando A não é muito usado no nosso direito civil, mas é importante mencionarmos aqui, né? É a substituição é uma substituição testamentária, quer dizer, faço só por testamento, né? Testamentária. Então, como que funciona? Eu tenho aqui, esse está no artigo 1951 lá do Código Civil nosso. Então, eu tenho aqui, o primeiro aqui, eu tenho um fideicomisso, tá? Que é o sistema, né? O fideicomisso. Aí do fideicomisso, eu tenho primeiro um que eu vou chamá-lo de fiduciário. O fiduciário, tá? Que é o fiduciário, que é a pessoa, seria uma pessoa de confiança do testador. Perfeito? Então, esse aí vai ser um herdeiro ressolúvel. Ele vai ter a propriedade após a morte do testador por um tempo até que se cumpre o fideicomisso. Perfeito? Então, recebe herança. Primeiro passa para um tempo determinado, posteriormente à morte do testador. Esse testador a gente tem como o fideicomitente, tá? O fideicomitente. Esse fideicomitente aqui é o testador, aquele que faz esse testamento, é o testador, tá? É o autor da herança, que depois da morte dele vai ser o autor da herança. E eu tenho o último, que vai ser o beneficiário da substituição testamentária, chamado de fideicomissário. Fideicomissário. Este será que recebe posteriormente. Então, como que é isso? Olha, imagina a seguinte circunstância. O fideicomitente, que é um testador, ele então deixa em testamento uma certa propriedade de bem imóvel ou bem imóvel, mas geralmente em bem imóvel, né? Ele deixa um bem imóvel, uma casa de luxo, em uma região bacana aí das Minas Gerais, do interior de São Paulo, interior da Bahia, onde nós quisermos elegermos. E então, o testamento, ele chama uma pessoa de confiança dele, que eu dou o nome de fiduciário, tá? Esse fiduciário aí é a pessoa de confiança dele, e vai dizer para ele: olha, vamos chamar esse fiduciário aqui de João. Ô João, eu estou fazendo testamento, porque o João também pode aceitar ou não aceitar, tá? Não é nem muito comum isso no Brasil, mas o nosso Código Civil reserva. João, eu sou o fideicomitente, que é o testador, quando em óbito você vai receber esta propriedade aqui, porém, recebe a herança primeiro, passa para um tempo determinado da morte dele, depois para o fideicomissário. E aí, então,
eu tenho aí as condições que eu possa exigir. Esse aqui, ó, o fideicomitente pode exigir. Depois que o fideicomissário formar em medicina, ele tem que formar em medicina. Depois que o fideicomissário ele formar em direito, formar em engenharia, ou então depois que for passar tantos anos, ou então depois que tiver o filho, ou então eu deixo para um fideicomissário de alguém que ainda vai nascer. Então, imagine o fideicomitente, né, que é o testador, ele fala do casal fulano e Bertano quando nascer, quando ter um filho. Porque aí filho pode ser por adoção, pode ser por inseminação, enfim. Quando ter um filho, passa então, ao nascer esse filho aqui, passa para ele como plena, para esse filho que vai nascer. Então, esse fiduciário, ele, enquanto isso não ocorre, quer dizer, a questão que necessita, que era o desejo do fideicomitente, a propriedade é do fiduciário, e esse fiduciário tem que cuidar, tem que zelar, para que um dia ele possa entregar para o fideicomissário, mas ele não tem uma propriedade plena, ele tem uma propriedade ressolúvel. Pode até vender, aquele que comprou sabe que eu adquiri uma propriedade onde que, havendo aí o fato que vai ocorrer, que seja o fato da exigência para a propriedade passar para o fideicomissário, eu vou perder essa propriedade. Então, se alguém que cumpra, sabe assim, vai ser quase impossível desse fideicomissário cumprir o desejo do testador, que é o fideicomitente. Porquanto eu vou comprar, mas nada me impede de comprá-lo. E, além disso, alerta que essas cláusulas ressolúveis, ela não pode passar da segunda geração, porque senão o próprio legislador entendeu que se ultrapassa a segunda geração com cláusulas ressolúveis, as questões de negócios imobiliários se tornaria muito prejudicial, porque muitas propriedades iam deixar de ser alienadas, de deixar de recolhimento de ITBI dentro dessa linha de raciocínio por cláusulas de substituição testamentária. Então, não pode quem este aqui receber criar também condições de substituição testamentária, porque eu não posso ficar passando da segunda geração com essas restrições. Então, ele pode falar assim, a propriedade fica restrita em questão de que, quando nascer o filho do casal A e B, quando o filho nascer e ele casar e que nascer o seu filho, que seria neto desses aqui, que a sociedade seja plena. Aí eu estou passando demais da segunda geração. Eu não posso criar substituição testamentária, alargando aí essa parte em que não é propício, em razão até mesmo, né, pelos fins da própria questão de alienação, das situações aí do desenvolvimento do país e outros fatos dessa natureza aí. Além disso, sendo um pouco mais breve agora, tem a função social da propriedade, que nós já falamos do artigo 228, que tese de ilimitado, a lei impõe limitações específicas à função de servidões na propriedade, de ocupações, de desapropriações. Tem o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 do Estatuto da Cidade, e essa lei reserva a questão do parcelamento de solo, a edificação, a utilização compulsória. Pode haver a questão, no âmbito rural, do ITR, que daquelas propriedades que não têm produção, então pode ocorrer aí, será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de formas de desestimular aquela manutenção daquela propriedade, em razões da não propriedade. Então tem a função social da propriedade. Se você não utiliza, não teria por que continuá-lo, tá certo? Então, eu tenho aí, por exemplo, também as propriedades, as funções sociais da propriedade. Se você pegar o artigo 243 da nossa Constituição Federal, ela elenca que plantios psicotrópicos de plantas, né, que não são lícitas, você perde essa propriedade em razão desses plantios. Então, eu tenho aí as questões que se tornam, assim, mesmo tendo a propriedade plena,
ela se torna restritiva em razão da função social da propriedade se eu não cumprir os requisitos de servidões, de ocupações, pode ter a desapropriação, a tributação, que eu tenho um aumento de impostos em razão dessa não utilização. Isso acontece também. Também o artigo 2º do nosso artigo 1228 vai falar sobre proíbe o abuso do direito da propriedade, se você utiliza com abuso do direito da vizinhança. Eu tenho na zona urbana o IPTU progressivo, que o imóvel deverá estar localizado em área exclusiva do plano diretor, para eu fazer esse IPTU progressivo, né? Lei específica imóvel subutilizado ou não utilizado. A lei fixa condições de 1 ano que ele deve protocolizar o projeto, depois em 2 anos aprovar o projeto quando o imóvel está vazio, iniciar uma obra até 3 anos, a notificação ao proprietário da não utilização daquele imóvel, a notificação é averbada no cartório, inclusive no registro do imóvel, a notificação frustrada fará então por edital se não encontrar mesmo o proprietário, não atendendo em forma alguma, inicia-se o IPTU progressivo, que vai 2%, no próximo ano é 4%, depois 8%, até chegar ao máximo de 15%. Então, para isso, você viu que demora aí em torno de 8 anos. E assim, o município poderá desapropriar e depois pagar aí, com títulos da dívida pública, resgatado tem 10 anos, com juros de 6% ao ano. Isso é IPTU progressivo, mas tem que ter aprovação da Câmara para esses fins. Também a gente tem a restrição da propriedade quando tem a cláusulas de incomunicabilidade, de impenhorabilidade, de inalienabilidade do imóvel. Então, nós temos aqui a questão de quando eu tenho requisitos necessários, eu não posso colocar as cláusulas de incomunicabilidade, de impenhorabilidade, a menos que elas sejam realmente justificável. Agora, se eu tenho herdeiros somente legítimos, eu posso ter as cláusulas de incomunicabilidade, que é o bem não se comunica depois para fins de divisões. A impenhorabilidade, se tiver algumas dívidas, esse bem será protegido, não será ele dado como pagamento para fins de pagamentos de dívidas, e também se torna inalienável, não pode ser vendido. Então, pactuado livremente nas doações, havendo justa causa somente, você tem herdeiros necessários. As limitações administrativas, por exemplo, também são limitações de uma propriedade que não você tem a propriedade com todos os requisitos do GRUD, que é gozar, né, reaver, usar e dispor, mas, por exemplo, tem as limitações administrativas de tombamentos. Então, quando o seu imóvel é tombado, esses tombamentos fazem com que o proprietário precise de o quê? Algumas exigências para a reforma, para a preservação. Eu tenho as questões das normas ambientais, quando se trata de bens móveis e imóveis, rurais e urbanos. Então, as normas ambientais de preservação da fauna, da flora, do bem difuso. A gente tem os decretos e os códigos florestais. Então, se você tem uma propriedade rural, mas nem por isso você pode abusar ou cortar árvores, desmatamento, questões de fontes de nascente de água, a sua propriedade plena, aludial, mas respeitando requisitos das questões das normas do direito ambiental, as questões urbanísticas, zoneamento, do direito de construção. Você tem aqui um imóvel, mas não quer dizer que você pode construir como você queira. Aqui não é uma área de construção de prédios de 10, 15 andares, então não há essa permissão. Mesmo você sabendo que aqui você tem um imóvel pleno, mas você tem que as questões das restrições urbanísticas, do zoneamento, do direito de construção, do plano diretor. Também tem a limitação do próprio artigo 1229, que nós já citamos, né, que é a questão que abrange o solo e o espaço aéreo, também trazida lá pela própria Constituição Federal, nos seus artigos 176 e 177, que as questões de vazio, minerais, pertencem à União, casos de situações que temos dessas aí a restrição. Então, uma das frases mais usadas na Idade Média,
quando havia essas restrições aí na propriedade. Então vocês perceberam que assim, eu tenho uma propriedade plena, mas eu tenho vários fatores que me deixam ela ressolúvel. Então quem é dono do solo é também até o céu, até o inferno. Isso era usado na Idade Média, mas não é hoje, conforme as nossas evoluções. Então jazidas, minas, demais recursos minerais, potenciais de energia hidráulica, não pertencem aos monumentos arqueológicos, não pertencem aí a proprietário, mas sim a União, conforme o artigo 176 da nossa Constituição Federal, no Código de Mineração, lá no artigo 84, traz bem lícito isso aí. Então, o artigo 1231, né, que nós já falamos, o artigo 1231, ele é taxativo em dizer a propriedade presume-se plena e exclusiva até que prove o contrário. Então, até que se prove o contrário, você tem uma propriedade alodial, que é plena, perfeito? Alodial, plena. Porém, teve prova o contrário, você tem todas essas restrições que você tem, então ela não é plena, ela é uma propriedade ressolúvel, restrita, em fins peculiares da natureza, da própria propriedade e das observâncias do nosso Código Civil para fins dessa natureza. Então aí a gente vai terminando aqui sobre a propriedade plena e a propriedade restrita, onde tivemos umas ideias aí. Na próxima aula a gente se encontra para darmos continuidade às aulas do direito civil, dos direitos reais, direito das coisas. Muito obrigado a vocês.